Boa noite. Morreu Carlos Alberto Monteiro Dias da Graça. O antigo primeiro-ministro santomense faleceu hoje em Portugal, vítima de doença prolongada. Com 82 anos de idade, o antigo primeiro-ministro santomense Carlos Graça faleceu hoje em Portugal. O ex-candidato às eleições presidenciais de 1996 e um dos antigos líderes do partido MLSTP-PST morreu vítima de doença prolongada. O médico de profissão, desde 1956, trabalhou nos hospitais de Libreville, Gabão. Apaixonado pelo mundo político, Carlos Graça muito cedo começou a sua trajetória política e ocupou em 1974 o cargo de Ministro da Saúde e em 1988 Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em 1994, assumiu a liderança do MLSTP e levou esta força política ao Congresso, que deu lugar ao Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata. Enquanto líder do MLSTP-PST, venceu as eleições legislativas e assumiu a chefia do governo. Com a derrota nas presidenciais de 1996, Carlos Graça decidiu abandonar a vida política ativa. A mais recente atividade social deste antigo deputado da Assembleia Nacional foi a publicação do seu livro intitulado Memórias Políticas de um Nacionalista santomense sui generis. Foi com profundo pesar que o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, tomou hoje conhecimento do falecimento de Carlos Graça. Para o chefe de Estado santomense, o nome de Carlos Graça ficará para sempre ligado à história recente de São Tomé e Príncipe. Foi com profundo pesar que tomei conhecimento hoje do falecimento do Dr. Carlos Graça. Falar de Carlos Graça é falar de um patriota de princípios e de convicções que dedicou grande parte da sua vida à causa pública, de alguém que esteve sempre disponível para servir o melhor que soube em quaisquer circunstâncias o seu país e o seu povo. O seu nome ficará para sempre ligado à história recente de São Tomé e Príncipe como um exemplo de alguém que prestigiou a política nacional ao serviço do bem comum e que, por isso, é merecedor do nosso reconhecimento coletivo e cuja memória devemos honrar. Quero recordar também, com emoção e saudade, o amigo que parte, companheiro desde a primeira hora, na luta pela independência e pela libertação de São Tomé e Príncipe, causa a que se dedicou de corpo e alma. Neste momento de tristeza, quero prestar publicamente a minha mais sincera homenagem ao Dr. Carlos Graça, figura ímpar na história do nacionalismo e da pátria santomense. São Tomé e Príncipe perdeu um filho ilustre e nesta hora de luto quero endereçar à sua família, em meu nome pessoal, as minhas mais sentidas condolências. O primeiro-ministro Gabriel Costa também manifestou-se consternado pela morte de Carlos Graça. O chefe do governo santomense considerou que foi uma grande perda para o país. Foi com consternação que eu tomei conhecimento do desaparecimento físico do Dr. Carlos Graça, figura proeminente da luta de libertação nacional, combatente pela liberdade da pátria. O Dr. Carlos Graça, ao longo da sua vida, trabalhou em prol de São Tomé e Príncipe e penso que a sua morte constitui, portanto, uma perda, uma grande perda para o nosso país. O Dr. Carlos Graça exerceu várias funções a nível do nosso Estado. Desde logo, o Dr. Carlos Graça integrou, portanto, o primeiro governo de transição
que entrou em São Tomé e Príncipe a 21 de dezembro de 1974, integrou igualmente o governo, o primeiro governo provisório em que exerceu as funções de Ministro dos Assuntos Sociais. O Dr. Carlos Graça, posteriormente, veio a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e, por último, Primeiro-Ministro e chefe do governo em 1994, a quando das eleições ocorridas após a queda do governo do Partido da Convergência Democrática, PCD-GR. Portanto, gostaria de dizer que é uma trajetória política, mas com muito significado. O Dr. Carlos Graça, para além de político, também, para além de médico de profissão, era uma pessoa muito culta e que escrevia, portanto, sobre diversas matérias, e era um democrata convicto. Portanto, creio que o nosso país ficou mais pobre com o desaparecimento dessa figura e gostaria de aproveitar esta oportunidade para manifestar à família do Dr. Carlos Graça as nossas mais vivas condolências. Nos estúdios temos o vice-presidente do MLSTP-PSD, Alcino Pinto, que vai reagir à morte de Carlos Graça, que também foi líder do partido. Boa noite. Boa noite. Mensagem de condolência. É com imensa dor e profundo pesar que o MLSTP-PSD informa a todos os seus militantes, simpatizantes e amigos do partido, bem como todo o povo de São Tomé e Príncipe, a morte do Dr. Carlos Alberto Monteiro Dias de Graça. Hoje, nós nos curvamos à memória deste insigne e destacado combatente da liberdade, cuja vida se casa com a luta pela independência nacional, enquanto militante e dirigente do MLSTP-PSD, construtor da República, dirigente do Estado e da Unidade Nacional. Hoje é um dia triste para a República Democrática de São Tomé e Príncipe, mas a melhor forma de honrar este filho santomense é seguir o combate por que ele tanto lutou, sempre norteado pelo ideal de servir e sempre servir a pátria que o viu nascer. Hoje, as palavras são insignificantes para elogiar o percurso do camarada Carlos Graça. Quando o MLSTP estava na oposição, foi fundamentalmente Carlos Graça que levantou bem alto a bandeira da democracia e respeito que merece aos todos santomenses. Carlos Graça abraçou a luta pela reconquista do poder em situação particularmente difícil, onde na aprendizagem da democracia influenciou positivamente o percurso democrático do nosso país. Como secretário-geral do partido, mobilizou sem reservas o povo, formando uma barreira intransponível em nome da social-democracia e em defesa da liberdade. O passamento físico do camarada Carlos Graça constitui uma perda irreparável, não apenas para o MLSTP-PSD, mas também para todos a quem os valores da independência nacional, justiça social e da dignidade humana se faz sentir. Aproveitamos a oportunidade para informar a toda a população santomense que a partir da manhã, dia 18 de abril, encontrar-se-á na sede do partido, no Riboque, o livro de condolências em memória do Dr. Carlos Graça. Nesta hora de luto, o MLSTP-PSD endereça os votos de pesar à família enlutada. Recordemos para sempre o percurso do camarada Carlos Graça, que fará para sempre ligada à história do nosso país. Boa noite. O Partido Ação Democrática Independente também reagiu à morte de Carlos Graça. Num comunicado de pesar, o ADI diz que foi com profunda consternação que tomou
conhecimento do falecimento físico hoje em Lisboa de Carlos Graça, aquele que foi um dos fundadores do Estado santomense, lutador incansável para a independência de São Tomé e Príncipe e igualmente um dos primeiros a levantar a sua voz contra a ditadura da Primeira República e que muito contribuiu para o surgimento do sistema democrático no país. Nesta hora de dor e sofrimento, o ADI aproveita a oportunidade para endereçar a toda a família enlutada os profundos e sinceros sentimentos de pesar. O aumento da pirataria no Golfo da Guiné é uma das preocupações para os países do Golfo, declarou o primeiro-ministro Gabriel Costa na abertura da 15ª reunião dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas da CPLP. Durante 2 dias de reunião, que acontece pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, também serão debatidos assuntos ligados à melhoria das condições dos departamentos de defesa da CPLP. Os chefes de Estado-Maior, General das Forças Armadas da CPLP, com exceção da Guiné-Bissau, foram recebidos com honras militares à chegada no Palácio dos Congressos. Após a recepção, o primeiro-ministro Gabriel Costa cumprimentou os convidados e deu as boas-vindas aos chefes de Estado-Maior, General das Forças Armadas de Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Angola, Portugal e Timor-Leste. Guiné-Bissau é o único país da CPLP que não marcou presença nesta reunião magna de 2 dias a decorrer numa das salas do Palácio dos Congressos. Esta 15ª reunião é vista de extrema importância para os países representados. Timor-Leste foi quem acolheu a 14ª reunião que teve lugar no ano passado em Dili. Todas as vezes que nos encontramos, sentimos que não estamos sós no mundo. Quanto mais Timor, que se situa tão longe no Sudeste Asiático. Vivemos mesmo o calor, amigo, que emana dos olhos e das palavras dos meus camaradas e irmãos da CPLP. Dando-nos mais força e vigor para enfrentarmos dificuldades que se cruzam com os nossos objetivos, na busca de uma vida mais digna para as nossas Forças Armadas e assim para os nossos povos. No ano passado, Timor-Leste presidiu a 14ª reunião dos CENFAs da CPLP e percebemos quão saudáveis e revigorantes foram as intervenções dos parceiros da CPLP na busca de soluções comuns para a CPLP, na apresentação de vias que contribuem para uma melhor consolidação das nossas relações no seio das Forças Armadas da CPLP. A reunião do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas da CPLP constitui meio de busca de soluções comuns para os problemas com que enfrentam os países da comunidade de língua portuguesa. As reuniões do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas da CPLP constituem excelentes ocasiões para a busca e harmonização de soluções comuns para fazer face aos problemas que os nossos países e as regiões onde estes se inserem enfrentam no domínio da defesa e segurança. A situação de segurança do ambiente internacional deu origem a um conjunto de fatores de instabilidade, geradores de novas ameaças, que não podem ser previstas com rigor em termos geográficos e temporais. Merecem reflexão, entre outros aspectos, a proliferação de armas de destruição em massa, o terrorismo transnacional, o crime organizado, onde se inclui o tráfico de pessoas, de armamento e droga e a pirataria. É importante destacar que todas essas nações, para além da língua portuguesa, têm em comum o serem regiões com fronteira marítima, onde os problemas de pirataria e segurança da navegação surgem como uma regularidade indesejável.
A cerimônia de abertura do evento foi presidida pelo chefe do governo santomense, Gabriel Costa. O executivo demonstrou a sua preocupação para com o aumento da pirataria no Golfo da Guiné e que implica um esforço conjunto no combate a este flagelo. São Tomé e Príncipe gostaria de poder contar com a habitual solidariedade e a cooperação dos Estados-membros da CPLP no combate contra a pirataria e outras formas de criminalidade que representam hoje uma ameaça séria para a democracia e o Estado de Direito. Face aos múltiplos desafios que hoje se nos colocam, a cooperação técnico-militar entre os nossos países merece particular destaque. A cooperação técnico-militar tornou-se uma referência exemplar nas relações bilaterais entre os Estados-membros, em que a dimensão da defesa e de segurança assume uma importância crescente. Estes mecanismos de cooperação técnico-militar, até hoje essencialmente bilaterais, estão consolidados. Julgamos ter chegado o momento de expor ao serviço de quadros multilaterais, a começar pela CPLP, cujo instrumento de suporte é o Protocolo de Cooperação no domínio da defesa. A reforma em curso nos sectores da defesa e da marinha são apontados como fundamentais para que São Tomé e Príncipe esteja em condições para lidar com este aumento de crime nas águas territoriais. Portugal está disponível para ajudar a melhorar a capacidade da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. O governo português pretende também participar num programa conjunto que a União Europeia lançou para combater a pirataria na região do Golfo da Guiné. A afirmação é do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Portuguesas, o general Luís Afonso. Presente em São Tomé e Príncipe a propósito da 15ª reunião dos chefes dos Estados-Maiores das Forças Armadas de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Luís Araújo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Portugal, aceitou o convite da Embaixada do seu país para proferir uma palestra sobre a questão da pirataria no Golfo da Guiné, um problema que tem crescido significativamente na região. Nós estamos no centro do Golfo, estamos desprovidos e onde a situação é muito mais vulnerável e com maior cuidado é a região autónoma do Príncipe. Tem acontecido muitas coisas aí na região? Muito próximas da região. Ainda há bem pouco tempo, em março, essas ações foram na nossa zona conjunta, a 180 km da Ilha do Príncipe. E ontem tivemos um caso a 40 milhas da Ilha do Príncipe. Que caso exatamente? Uma embarcação que pediu apoio às autoridades militares, nesse caso naval, dizendo que tinha sido assaltada. Perante esta situação, segundo o Ministro da Defesa, o auxílio não foi prestado à referenciada embarcação, justamente porque o país não dispõe de uma força naval à altura, uma situação que pode vir a ser minimizada, pois Portugal, através do chefe-maior das Forças Armadas, garantiu melhorar a capacidade da Guarda Costeira Nacional. O que está definido é que a União Europeia lançou um programa chamado CRINGO, quer dizer proteção das linhas de comunicação marítimas no Golfo da Guiné, que é um programa para 3 anos. Nós ainda não, onde Portugal está, é um dos 7 países da União Europeia onde nós estamos, não conheço ainda os contornos específicos, os detalhes dessa operação ou dessa iniciativa, sabemos só quais são os objetivos. E os objetivos é a criação e a coordenação de mecanismos de vigilância e de identificação de capacidades de guardas costeiras dos países ribeirinhos do Golfo da Guiné para combater este flagelo. Ao nível multilateral, Portugal vai fazer parte de um programa que a União Europeia lançou para a proteção das linhas marítimas no Golfo da Guiné. Mas estamos claramente disponíveis, como eu disse durante a conversa que tive aqui no Centro Cultural Português, para continuar, no mínimo, a nossa participação em termos bilaterais com as autoridades de São Tomé e Príncipe para levantar a guarda costeira, edificar uma capacidade de guarda costeira. Centro Cultural Português acolhe reflexão sobre pirataria no Golfo da Guiné, hoje motivo de preocupação dos países da região e das organizações internacionais. Os representantes dos partidos políticos sem assento parlamentar foram recebidos hoje pelo Presidente da República. O encontro, que aconteceu no Morro da Trindade, teve como pano de fundo a situação política do país, concretamente a realização das eleições autárquicas e regional.
Todos foram unânimes em reconhecer as dificuldades do país e os obstáculos que pairam para a realização das eleições autárquicas e regional. No entanto, o contraditório surge quando se coloca a questão se deve ou não realizar as eleições no tempo previsto na lei. Não estando criadas as condições, o DD nunca irá sobrepor os seus interesses partidários sobre os interesses do país. Portanto, este é o vosso posicionamento? Este é o nosso posicionamento. As eleições devem ser realizadas quando houverem condições criadas. A FDC pensa que até lá haverá tempo para a Comissão Eleitoral Nacional organizar para que essas eleições sejam realizadas. Isto para a própria credibilização do próprio regime democrático. Isto para que saímos em cima e não venhamos sempre com qualquer tipo de argumento, porque amanhã pode-se dar com as eleições autárquicas e regionais, podem se dar com as eleições legislativas, podem se dar com as eleições presidenciais, e nós já tivemos casos de ficarmos 10 anos sem se realizar as eleições e a FDC aí não embarca. Todos os partidos estão de acordo que faça uma eleição, mas fazer por fazer só qual ideia dá? Quantas eleições nós fizemos já? Há que haver uma reflexão profunda. Se o Presidente da República, se quiser cumprir a Constituição, que jurou cumprir, e a legislação da República, deve convocar as eleições. Mas, no entanto, como chefe de Estado, cabe a ele, em última instância, decidir em conformidade. Nossa posição é que o Presidente deve convocar as eleições autárquicas e regionais. Essa é a posição do Partido Cor. Daí, conhecendo o país que temos, os problemas que temos, e para não se realizar por realizar mais uma eleição, nós sugerimos que o chefe de Estado encontrasse uma forma de chamar os partidos políticos a repensarem São Tomé e Príncipe, e elegendo desta forma e por vias disto os sagrados interesses da nação santomense. Não se pode realizar as eleições. É porque nós queremos participar de umas eleições, que essas eleições sejam credíveis, livres, justas e transparentes. Hoje não é o caso. Escutados os partidos com e sem assento parlamentar, resta agora a decisão do Presidente da República. É preciso estabelecer uma reforma profunda e consensual da lei eleitoral, disse o presidente do Governo Regional, José Cardoso Cassandra, após o encontro tido com o Presidente da República. A preocupação com o país e o futuro dos são-tomenses é o assunto que leva Manuel Pinto da Costa a auscultar as várias entidades do panorama político nacional. José Cardoso Cassandra, presidente do Governo Regional, à saída deste encontro, disse que ficou com a visão do que é o país. Partilhamos e entendemos que o Sr. Presidente da República tem também a mesma visão que nós temos para São Tomé e Príncipe. Por isso estamos aqui bastante satisfeitos. Depois dos 130 dias de vida do atual governo, José Cassandra reconhece que o país atravessa momentos difíceis e acredita que o Executivo está empenhado na alteração da situação. Quanto à realização das eleições autárquicas e regional, o presidente do Governo Regional disse que a função técnica da Comissão Eleitoral Nacional não está em condições e que é necessário uma reforma profunda e consensual de todos. As eleições, conforme diz a nossa Constituição, deverão ser feitas de 3 em 3 anos. Nós discordamos desse período, porque entendemos que não é razoável, não é execuível nenhum governo 3 anos, tendo em vista a própria limitação de tempo. E todos temos que cumprir a Constituição. Mas há um problema que se levanta, que é o problema que tem a ver com a função técnica da Comissão Eleitoral, que, pelo menos é o que é dado a conhecer na comunicação social, que não estão em condições de se realizar essas eleições neste ano. Bom, o que nós defendemos, a União para a Mudança e Progresso do Príncipe, é que encontremos de facto, aproveitemos de facto dessa situação para olharmos tudo. Então, por que não olharmos para a situação que o país enfrenta hoje, para a situação
difícil do sistema técnico da Comissão Eleitoral, criarmos um período da reforma do nosso sistema eleitoral. Uma reforma profunda que atenda a São Tomé e Príncipe e aos santomenses. No quadro da Justiça, José Cassandra disse que há grandes precalços no setor em relação à região autónoma do Príncipe. Continuamos a ter para a Justiça cidadãos santomenses de segunda. Cidadãos santomenses que não têm direito à liberdade e direitos e garantias lá na Ilha do Príncipe. Porque um cidadão santomense que vive no Príncipe, se ele é condenado, ele muitas vezes tem que passar dificuldades imensas para poder ser assistido pela sua família. E mesmo antes de ser condenado, ele é preso sem ser ouvido o juiz, sem ser ouvido o procurador. Portanto, não há um espaço físico para poder tratar dos mesmos prevaricadores. Portanto, como primeiro-ministro, discutimos isso. O atual primeiro-ministro está bastante empenhado em rapidamente se resolver essa situação. Está no orçamento para este ano a construção de uma sede prisional, a construção dos serviços da PIC, que também não existem no Príncipe, e o melhoramento do comando da polícia. Dando condições aos magistrados, o presidente do governo regional assegura-se convicto que se abrirá um novo ciclo. O 15º Governo Constitucional já criou as condições necessárias para relançar o país para o desenvolvimento, afirmou ontem o Primeiro-Ministro na primeira edição do programa Cartas na Mesa da TVS, conduzido pela jornalista São de Deus Lima. Apesar de pouco tempo de governação, Gabriel Costa disse que o Executivo está determinado em combater a pobreza. O meu governo criou todas as condições necessárias e imprescindíveis para lançar o grande estaleiro que nos próximos tempos irá operar. Sr. Primeiro-Ministro, o seu governo já tem 4 meses, são 130 dias, não tem muito tempo, não tem à sua frente uma legislatura. De que modo pensa implementar o seu programa? Disse muito bem, não tem muito tempo, não tem uma legislatura, mas tem a determinação, mas sabe exatamente o que é fundamental para este país e vai exatamente concentrar as suas ações, maiormente no combate à pobreza, portanto, tentando resolver alguns dos mais prementes problemas que afligem as populações. A questão da água potável. Nós vamos pôr água potável para as pessoas. Como? Nós mobilizamos, e aliás, deve ter tomado conhecimento, nas múltiplas ações que temos tido, a presença de uma delegação sul-africana, aqui em São Tomé e Príncipe, a quem o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, encontrou-se, portanto, melhor dizendo, com o Presidente da República da África do Sul, nessa ação concertada. Porque, repare, um país como o nosso, em vez de disputas para se emergir, em vez das disputas desnecessárias, nós devemos congregar esforços, sinergias, para resolvermos os problemas que afligem as populações. Portanto, o Sr. Presidente fez essa demarche e o Governo achou muito boa e agarrou logo nela, para que se resolvam os problemas de água relativamente à população de Praia Luxinga e Praia Cruz. Em termos muito concretos, o que quer isto dizer, Sr. Primeiro-Ministro? Para quando se pode prever o início de medidas concretas para a materialização desta demarche, desta iniciativa? Senhora jornalista, como sabe, nós necessitávamos de ter um orçamento. Tivemos orçamento há pouco tempo. Como lhe disse, nós dependemos imenso do exterior, sobretudo em matéria de investimento de capital. Mobilizamos, nós enviamos pessoas para o exterior, enviamos, a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros fez contactos em Bruxelas, o Sr. Ministro das Finanças neste momento está em Timor, na mobilização de fundos para permitir-nos exatamente realizar essas atividades que nós consideramos as mais prementes.
Gabriel Costa afirmou, por outro lado, que nunca teve dúvidas de que o seu governo obedeceu os critérios constitucionais. Sendo jurista de profissão e habituado às lides constitucionais, avaliei, pesei e supesei, portanto, a minha decisão de chefiar este governo, que considero o governo constitucional, e não sou o único a dizer. Nós tivemos no país um eminente constitucionalista. Nós vimos a discussão que andou à volta desta problemática, da eventualidade de não consolidar este governo, e eu nunca tive dúvidas de que eu estava envolvido num processo de constituição do governo que obedecia aos critérios da absoluta legalidade, da absoluta constitucionalidade. Agora, é claro que as pessoas que pretendem o contrário e que não conseguem, evidentemente, com argumentos sólidos demonstrar, são movidos por outros desígnios. Só convence essa questão da ilegalidade ou da inconstitucionalidade do governo, só convence os seus autores, na medida em que a comunidade internacional, a quem, ou junto de quem, melhor dizendo, eles teriam tido uma forte investida para desacreditar este governo, não resultou. Não resultou porque nós temos conseguido mostrar aos parceiros, tanto bilaterais como multilaterais, da justeza, da constitucionalidade e da justeza de tudo aquilo que alicerça, portanto, este governo. Highlights do novo programa da TVS Cartas na Mesa. O governo tem levado a cabo um levantamento ao nível do país sobre as terras que não têm sido trabalhadas e tem procurado formas de redimensionar estas terras. Disse o Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural numa visita que efetuou hoje à Roça Bombaim. Bombaim é uma média empresa agrícola com excelentes condições para o desenvolvimento do ecoturismo. Hoje, o local foi visitado por uma delegação do Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, chefiada pelo titular da pasta. António Dias garantiu que o governo está a encontrar formas de redimensionar essas terras. Hoje nós viemos cá visitar a Roça Bombaim. É uma média empresa que conheceu muitos bons momentos, sobretudo quando vivia o senhor Eduardo, uma pessoa que era incansável, muito trabalhadora, muito admirada. E hoje a Roça Bombaim atravessa deserto. Nós temos uma superfície de qualquer coisa como acima de 130 hectares e menos que 10% encontra-se cultivado. Por essa razão é que estamos a equacionar a possibilidade, juntamente com a família, de forma que possamos redimensionar esta média empresa, de forma que grande parte de terras que se encontra abandonada possa produzir riqueza. A visita do ministro é bem-vinda, tendo em conta que é a primeira vez que vem um ministro visitar-nos para conhecer realmente as nossas dificuldades e conhecer e ver o problema da agricultura, e não só, que nós também mexemos com o ecoturismo, e ver na realidade os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia aqui na roça. O levantamento destas parcelas de terra surge no quadro do compromisso que o Estado de São Tomé tem na concessão de terras a algumas empresas para a produção. O Estado de São Tomé tem compromissos com algumas empresas, não é? Sobretudo no que concerne a concessão de terras, sobretudo nesta zona baixa. O Estado tem um contrato com a empresa Satocal para a concessão de qualquer coisa como 2.600 hectares, e passados estes anos o Estado só conseguiu colocar à disposição da Satocal qualquer coisa como 1.000 hectares, e pelo facto de haver continuidade do Estado, este governo também tem essa preocupação. Por essa razão é que temos estado a fazer um levantamento a nível do país das parcelas que não têm sido trabalhadas. A roça não está abandonada, se calhar não está toda trabalhada, é essa a questão.
a roça não está abandonada. Abandona quando não tem ninguém, quando você vem, você não vê ninguém que responda para a roça. Tal. Mas dizer que a roça está trabalhada todos os hectares que a roça tem, porque a maioria da parte da roça é o boa, é floresta, nós não conseguimos trabalhar, mas tem uma área determinada que nós produzimos algum cacau, algum café, plantio de bananas e outras coisas, mas poderíamos trabalhar muito mais. Mas você sabe que a agricultura, para se fazer, necessita de muito de dinheiro, necessita de outras coisas mais, de meios, e são esses meios que nós buscamos através do governo. Durante todos esses anos que estamos cá, nunca tivemos um apoio do governo nesse aspecto. A Roça Bombaim é uma média empresa vocacionada para o ecoturismo, com cerca de 20 habitantes que vivem no limiar da pobreza e que estão entregues à sua sorte. A elaboração de projetos virados para o saneamento do meio e para o empreendedorismo dominaram um ateliê no qual participaram mais de uma dezena de organizações não governamentais na região autónoma do Príncipe. A ação, que decorreu no Centro Cultural da cidade de Santo Antônio, foi organizada pela FONG. Esta ação vem com o objetivo de reforçar as ONGs da região autónoma do Príncipe do conhecimento sobre a elaboração e implementação do projeto de desenvolvimento. Do projeto, sua formulação, elaboração, execução e do seu acompanhamento. Foi isso que nós fizemos. Trabalhamos sobre 2 projetos essenciais, um ligado ao saneamento de meio, sobre tanto numa base de sugestão feita mesmo pelos associados, os participantes, ligada a um bairro recente cá da Ilha do Príncipe, chamado de Lentapiá. Simulamos um projeto de drenagem do bairro, e outro foi virado um bocado para fins empreendedor, portanto um projeto com fins econômicos, em que simulamos a elaboração de um projeto de criação de galinhas poideiras. Uma ação muito bem recebida por estas ONGs. Nós, a ONGs da região autónoma do Príncipe, temos que agradecer à FONG para esta formação, tendo em conta que nós necessitávamos desta formação de elaboração de projetos. Como sabe, há muitos projetos para desenvolvimento, e nós, por não sabermos as dicas necessárias como elaborar um projeto, o segmento que tínhamos que fazer, perdemos muito alguns financiamentos desses projetos. E a FONG entendeu dessa situação que as ONG do Príncipe encontrava-se, e então a FONG se dispôs a deslocar a região para albergar um número maior das ONGs, e levou a cabo esta formação de uma semana, e que nós, de coração, nós os participantes, que cada um de nós aqui representamos uma ONG, ficamos muito satisfeitos, tendo em conta que os conhecimentos aqui aprendidos, nós, juntamente com os nossos colegas das nossas associações, vamos ter que implementá-los como forma de sairmos todos a ganhar. No final, foram atribuídos certificados a mais de uma dezena de ONGs que se fizeram representar neste ateliê promovido pela ONG FONG.